3, 2, 1, gravando. Salve, NoFapers. Salve, senhores. Mais um dia de NoFap, mais um dia praticando e buscando o crescimento pessoal, o desenvolvimento intelectual e espiritual. Hoje é dia 20 de setembro de 2025. Isso significa que 2/3 do percurso já foram percorridos. Faltam apenas 10 dias para ser finalizado o desafio do NoFap September. Um desafio que foi tão procurado, mas tão procurado esse ano, que isso significa que as pessoas estão buscando o desenvolvimento pessoal, o crescimento, os homens estão simplesmente despertando e percebendo o quanto a pornografia, a masturbação e esse vício doentio e podre tem sugado a energia de vocês, tem sugado a alma, e não resta-nos outra saída a não ser praticar NoFap. E já nessa etapa do percurso, ou até mesmo se você está começando hoje, eu dou um único conselho para você evitar recaídas. É um estado de mentalidade, e a mentalidade é a seguinte: queime os barcos. Irmão, se você chegou nesse vídeo aqui, significa que existe um potencial de crescimento para você, para a sua vida, para a sua espiritualidade, para o teu crescimento intelectual, financeiro, social. Então não resta outra alternativa para você. A pornografia já tirou muitas coisas de você, tirou a sua energia, tirou o seu foco, tirou a sua determinação, tirou o seu estado financeiro, tirou pessoas próximas de você, tirou a sua conexão com Deus. E se você está aqui, não resta outra coisa para você a não ser queimar os barcos. Se você chegou aqui, nesse local, onde os 2% vivem, queime os barcos, não volte mais para trás. A única forma de você não regredir e não querer voltar atrás é queimar o barco. Se o que te trouxe até aqui foi Deus, foi a sua intuição, foi o seu lado espiritual, significa que você precisa queimar o teu barco. Não dá para voltar mais atrás. É hora de começar a grandeza da vida de verdade, para valer a pena esse estágio seu aqui na Terra. Se você ainda está praticando NoFap, comente aqui embaixo 2%, eu vou saber que você faz parte desses 2% que estão firmes dentro da prática. O assunto que eu vou abordar com vocês aqui hoje é extremamente polêmico, tendo em vista o ambiente e a sociedade que a gente vive. Nós somos 2%, mas nós vivemos dentro de uma sociedade onde estão incluídos os 98%. Que são as pessoas que estão no trabalho, na sociedade, na escola, na faculdade, na rua, na academia, enfim, todo o ambiente que você passar. E o assunto é o seguinte: se vocês, no caso você e a tua namorada, se você é solteiro, assiste esse vídeo, é de extrema importância, até mesmo para você saber se você vai entrar num relacionamento ou não, e se você entrar, quais ferramentas e mentalidades você precisa ter. Mas você que namora, você que é casado, se vocês assistem pornografia, você e o teu par assistem pornografia, estejam preparados para o romper desse relacionamento. É questão de pouco tempo, vocês vão separar. E eu posso dizer algo mais interessante para você ainda e preocupante: você vai entrar em outro relacionamento que vai ser a mesma coisa, começo mil maravilhas, depois vai entrar o período de desgaste, enfim, você vai passar de relacionamento em relacionamento, divórcio em divórcio. Isto não só gasta a sua energia, como também gera traumas, bloqueios emocionais, gera problemas sociais, que são as pessoas que vocês se aproximam quando vocês se relacionam, que são os amigos, os parentes e tudo mais. Então você vai viver numa desgraça total. Então, se vocês assistem pornografia, estejam preparados para romperem esse relacionamento cedo ou tarde. Isso é questão de seleção natural. E hoje eu vou explicar para você o porquê que a pornografia e a masturbação destroem os seus relacionamentos. Tanto você sendo casado, como você namorando, e até mesmo você solteiro, tá? Tomar uma água porque ninguém é de ferro e o sol está extremamente quente aqui. Como vocês já perceberam, todos os meus vídeos eles não têm corte. Isso aqui é um ambiente natural, real, então sente-se, relaxe e simplesmente preste atenção no vídeo, que hoje vai ser extremamente interessante para vocês. Uma coisa que as pessoas não prestam atenção é que a pornografia ela traz graves consequências para o nosso cérebro. Se você obviamente caiu de paraquedas, se você não está acostumado com o nosso canal, não está acostumado com o tema, simplesmente o algoritmo mandou esse título para você, porque provavelmente você se relaciona, tem um namorado, uma namorada, é casado, enfim. Uma coisa que vocês precisam entender é que a pornografia ela é extremamente nociva para o cérebro de vocês. Extremamente nociva. Tanto a pornografia como a masturbação.
E o ponto principal chave é você entender que o teu cérebro não foi criado para esse looping de pornografia e masturbação. Seu cérebro foi criado de uma forma extremamente inteligente por Deus, o Criador. E a forma foi criada para que você tivesse desejo sexual, que era justamente para que você buscasse um parceiro ou uma parceira, e um desejo de perpetuação de espécie, para fazer com que você queira ter relação sexual e aumentar a sua descendência, a sua prole. Deus colocou dentro de você algo chamado impulso sexual, desejo sexual, traduzindo para a expressão mais chula do dia a dia nosso, tesão. Deus colocou dentro de você tesão, justamente para que você busque a perpetuação de espécie, que é aumentar a descendência. Se o homem e a mulher não tivessem desejo sexual, nós não estaríamos nessa quantidade populacional que nós estamos hoje. Para você entender, o impulso sexual ele é algo tão grande que guerras foram instaladas desde o passado, desde os primórdios da Terra, justamente por conta de sexo. O homem busca incessantemente o sexo e a mulher também da mesma forma. Então o cérebro de vocês não foi criado para pornografia, foi criado para o ciclo natural do sexo. Tanto que é até interessante vocês perceberem que a natureza ela tem um ciclo natural e normal. Você pega os animais têm o período do cio. Você vai perceber que um macho e uma fêmea convivem durante a vida toda, mas enquanto não entra o período do cio da fêmea, simplesmente não ocorre acasalamento. Da mesma forma ocorre com o ser humano. A gente está numa sociedade tão hipersexualizada que a gente acredita que precisa fazer sexo todo dia. Esse já é um conceito que você precisa entender, que isso que vai te levar ao vício de pornografia, acreditar que você foi criado para fazer sexo todo dia. Eu sei que isso é meio que normalizado dentro da nossa sociedade, de o homem ser viril e ficar fazendo sexo todo dia, e a mulher muitas vezes a mesma coisa, e quem desistir primeiro pede água. A gente foi criado dentro desse conceito, mas você precisa entender que existe um ciclo natural, hormonal, que precisa ser respeitado. Perceba que a mulher tem um período, chamado período de fertilidade, período de ovulação, que é onde naturalmente o corpo pede pela relação sexual. Isso já é um sinal do Criador de que a gente não foi criado para fazer sexo todo dia. Então já começa por aí. Mas enfim, voltando à questão da pornografia então. A pornografia ela é extremamente nociva, tanto para o homem quanto para a mulher. A pornografia ela simplesmente descaracteriza o sentido original do sexo, que é obter prazer e perpetuar espécie. Quando a pornografia ela é introduzida dentro de um relacionamento, ela simplesmente vai deteriorar o cérebro de ambos, tanto do homem quanto da mulher. Vocês vão parar de ter uma mente natural e original criada por Deus e vão passar a ter uma mente erotizada, hipersexualizada. Tudo que vocês vão enxergar ao redor de vocês é sexo. E a sociedade nos reprograma dessa forma, para olhar para os lados e enxergar sexo em tudo, ver maldade em tudo, sexo em tudo, justamente para que o relacionamento seja pautado nisso, em sexo. E se não bastasse, a pornografia tem entrado de uma forma tão grandiosa dentro dos relacionamentos que tem simplesmente descaracterizado, tirado o prazer real da conexão de você estar com a tua parceira, de ter um diálogo, de ter uma carícia, de ter longas conversas, para simplesmente resumir em sexo. E não é estranho hoje em dia mulheres ficarem o dia todo comprometidas vendo vídeos de homens bombados, de homens musculosos, de homens dançando, de homens erotizando nas redes sociais e homens vendo vídeo de mulheres de biquíni, rebolando, sensualizando a todo momento, dançando funk. E hoje a gente simplesmente tem normalizado isso. Qual que é o problema disso dentro do relacionamento? E é isso que eu quero pautar para você. O porquê, Crispim, que se eu assisto pornografia e o meu parceiro e a minha parceira também assistem pornografia, o porquê que os nossos dias estão contados. Estão contados simplesmente porque o cérebro de vocês estão sendo destruído a cada minuto que passa. E é isso que eu quero abordar com vocês aqui hoje. Obviamente eu separei alguns tópicos aqui, até mesmo para a gente ser bastante objetivo. Primeiro, dopamina em excesso. O cérebro de vocês vão ficar hiper esgotado por conta da dopamina e automaticamente vocês vão perder a naturalidade do relacionamento, que são conversas mais longas, que são diálogos muitas vezes de desabafo, um conversando com o outro, projetando o futuro, pensamento a longo prazo, tudo isso vai para o ralo, porque a dopamina ela está muito relacionada justamente nos dias de hoje com resposta e recompensa imediata e instantânea. Então isso tira o senso de a longo prazo.
Você quer que se dane o futuro, você só pensa no aqui e no agora, e tudo voltado para a área sexual. Sexo aqui e agora, ver vídeos aqui e agora, ao futuro, com a minha parceira, casar, ter filhos, isso aí talvez depois, mas agora prazer sexual imediato. Então a mente se torna imediatista, e esse imediatismo faz com que vocês não queiram mais algo duradouro. A vida real perde a graça, tá? Por que a vida real perde a graça? Porque afeta o desejo, afeta a intimidade, afeta o respeito no relacionamento. A sexualidade, ela é tão sagrada, que o momento do casamento, antigamente, nos tempos bíblicos, era selado através de uma união sexual. Está lá em Gênesis, o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se unir à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Isso aqui, ó, conexão. A energia feminina vai para ele, a energia masculina dele vai para ela e ambos ficam em equilíbrio. O homem automaticamente com a energia masculina maior, mas com a densidade de uma energia feminina da parceira dele, e a mulher a mesma coisa, com a energia feminina maior, mas com uma densidade da energia masculina do parceiro dela. Isso faz com que ocorra a unicidade, dois se tornam uno, ambos se tornam uma só carne. Então o sexo, ele foi criado de uma forma sagrada, tanto que algumas culturas antigas, egípcias, sumérias, até mesmo babilônicas e romana, eles acreditavam que quando o homem e a mulher estavam tendo relação sexual, anjos acampavam ao redor. Tanto que muitos templos de antigamente, o casal fazia sexo dentro do templo, acreditando que naquele momento era um momento sagrado, santo, e precisava ter a proteção divina, a proteção de Deus, o ok de Deus, para eles terem a fertilidade, serem prósperos, os filhos nascerem totalmente saudáveis, aumentar a descendência, algo totalmente divino. E hoje está totalmente deturpado isso. E quais efeitos a pornografia e a masturbação dentro do relacionamento? Qual o efeito negativo e nocivo isso vai trazer para o casal? Primeira questão, comparação. O homem compara a esposa com atrizes pornográficas e a mulher compara o marido com outros homens, com atores pornográficos. Isso vai resultar em uma única coisa, essa comparação vai gerar algo chamado frustração. A indústria pornográfica ela é tão maquiavélica, tão demoníaca e diabólica, que ela cria tudo dentro de uma utopia. O que é a utopia? Algo perfeito, um cenário hipoteticamente criado ao extremo do perfeccionismo, para fazer com que seu cérebro se adapte àquilo e quando ele se deparar com a realidade, ele simplesmente fala, que entediante, isso aqui não é interessante. Então eles criam vídeos pornográficos altamente chamativos, perfeitos e utópicos, que é onde a mulher é perfeita, ela não tem estria, onde a câmera ela é tão perfeita que a mulher está maquiada naquele momento, o homem extremamente bombado, musculoso, perfeito, queixo quadrado, cabelo bonito, postura perfeita, e o desempenho sexual, o vídeo simplesmente dura 1 hora de sexo intenso, suor, e todo aquele romantismo, toda aquela falas eróticas e posições do Kama Sutra praticamente sendo zerados em um único vídeo. Isso cria na sua mente uma utopia, a utopia da perfeição. Então você acredita que o sexo ele precisa durar horas, já começa por aí, precisa ser altamente intenso, a mulher precisa ser extremamente perfeita, as falas cria totalmente um cenário utópico. E aí você sai daquele vídeo totalmente dopaminado, e aí você simplesmente olha para o cenário, para a realidade atual, você vê tua esposa, muitas vezes acima do peso, com uma gordurinha abdominal, você vê ela muitas vezes usando calcinhas que não é igual a do vídeo que você assistiu, você vê ela falando palavras totalmente diferentes do que a mulher do vídeo, porque a mulher do vídeo só encanta e ela muitas vezes está ali chorona, reclamando e tudo mais, você se depara com estrias, celulites, e aí a mulher por outro cenário vê no vídeo também um homem todo perfeito e de repente ela repara com a realidade, o homem com a barba por fazer, gordo, muitas vezes baixinho, sem força nenhuma, e um cara muitas vezes um bundão. E aí você vai perceber que a realidade é totalmente diferente da fantasia criada pela pornografia. E aí o casal simplesmente no dia a dia percebe que a vida não tem cor, a vida não tem graça. Por quê? Porque foi reprogramado utopicamente pela indústria pornográfica. E já começa por aí. Comparação que vai levar à frustração.
O que tem de homens e mulheres hoje que vivem comparando, inclusive Instagram é a maior mentira do mundo que existe, é totalmente tudo programado, é uma novela. Na novela eu não vou ficar mostrando os momentos de defeito, de dificuldade, não, eu vou mostrar um cenário perfeito. Então no Instagram tá todo mundo de carro de luxo e nas melhores mansões, nos melhores locais, com as melhores esposas e tudo mais. Tudo isso se chama reprogramação social, para reprogramar a sociedade. Criar uma mentalidade utópica para você ficar totalmente descontente com a vida que você vive. Então imagina comigo você assistindo pornografia e acreditando que isso está trazendo performance sexual para você, que foi o que a sociedade criou, que é o se autoconhecer, conhecer o teu corpo, assistir pornografia, isso vai fazer com que você fique mais treinado. E muito pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa altamente comparativa e doentia. Então a primeira coisa que vai acontecer no relacionamento, no teu casamento, no teu relacionamento, é a comparação excessiva. Segunda coisa, algo chamado dessensibilização. Dessensibilização é a perda da sensibilidade. Isso acontece no teu sistema cerebral. Dessensibilização. Teu cérebro ele vai ficar tão acostumado com a pornografia, com o desgaste dopaminérgico, com aquela vida utópica, que ele vai perder a sensibilidade. Dessensibilização, perda da sensibilidade. O que é perder a sensibilidade? É perder o sentido real da vida. De que a vida vai ter problemas, de que você vai ter dificuldades no casamento, no relacionamento, de que vocês vão ter que enfrentar muitas vezes BO, de que você, homem, vai ter que entender a mulher quando ela passar pelo período da TPM, que você, mulher, vai ter que entender o homem quando ele estiver altamente frustrado, muitas vezes financeiramente, cansado, ansioso, com um monte de responsabilidades para resolver, e você perde totalmente toda essa sensibilidade. Você simplesmente olha para a vida e quer que ela seja exatamente conforme a pornografia e os vídeos que você assiste. E aí você vai ter a perda da sensibilidade por coisas naturais e normais. E aí nada mais faz sentido para você. Milhares e milhares de horas assistindo pornografia simplesmente vai dar uma única gota de um miserável prazer para vocês. E aí vai entrar uma grande questão. Crispim, mas nem a gente assistir junto à pornografia, pior ainda. Você está vendo uma vida real lá e de repente você olha para tua esposa totalmente diferente. Você está vendo algo lá, você vê o homem lá da pornografia e daqui a pouco você olha para o teu namorado, para o teu marido, bum, totalmente diferente. A frustração é pior ainda naquele momento. Lógico que naquele momento vocês estão enfeitiçados pelo tesão. O tesão é uma química e a química naquele momento é tudo prazeroso. A hora que você ejaculou, baixou o seu tesão, acabou o sexo, vem para a vida normal, aí vem o boom, a frustração. Você sai do período animalesco e entra para o estado racional, só que totalmente influenciado pela indústria pornográfica. Isso é totalmente prejudicial. Perda da sensibilidade, isso vai gerar um desinteresse no ato sexual. Sem contar que, vamos supor que você assiste pornografia, você homem ou você mulher e se masturba antes da relação sexual. Você simplesmente perde o desejo. Não é à toa que as pessoas geralmente assistem pornografia e se masturbam antes de dormir, justamente porque vai dar um relaxamento e você não vai querer saber de porcaria nenhuma depois disso. Não é à toa que você, homem, depois que você ejacula, você olha para tua mulher, você diz, não é tudo aquilo, e você simplesmente vira para o lado e dorme. Teu corpo foi criado para procriar. O dia que vocês entenderem isso, fica muito mais fácil vocês reprogramarem o cérebro de vocês. Ainda mais induzido pela pornografia, a vida se torna tão real depois da ejaculação. Por isso que eu aconselho vocês a reterem o máximo do sêmen de vocês que vocês puderem, justamente para não enfrentarem esse período de baixa, esse efeito rebote depois da ejaculação. Tomei uma puta picada de uma formiga agora. Outra coisa que ocorre: disfunções sexuais, ou ejaculação precoce ou ejaculação tardia, justamente por conta desse hiperestímulo da pornografia. Quem acredita que assistindo pornografia e se masturbando vai ter mais performance sexual, muito pelo contrário, você vai perder a performance sexual. Ou você vai ter a ejaculação precoce, que é a reprogramação mental da pornografia e da masturbação. Todas as vezes que você está indo para a masturbação, você está querendo um prazer rápido. Então você simplesmente reprograma teu cérebro. Você faz movimentos rápidos, altamente fora do comum e fora do normal, que não teria ali justamente no momento de penetração. E aí o teu cérebro fica reprogramando isso todo dia. Prazer rápido, ejacula. E aí a hora que você vai ter a relação mesmo, o teu cérebro ele entra nesse mesmo padrão e ele diz, é relação sexual, então eu já sei como é que funciona, tem que ser rápido. Dá um comando pro teu corpo, simplesmente você vai lá e ejacula rápido. E quando não, é ao contrário, você desgasta tanto, teu cérebro desgasta tanto que você não tem energia sexual mais. E aí a sua ejaculação ela fica tardia.
Teu cérebro não sabe mais diferenciar qual que é o momento de ejacular, qual que não é, tá tudo desgastado, o sistema reprodutor já não consegue produzir mais a ejaculação, estado hiperinflamativo, e aí simplesmente você não ejacula. Isso não significa que é interessante também, porque isso pode significar que você não está produzindo sêmen também. Uma coisa interessante é você sentir a vontade de ejacular e segurar, querendo ou não. Isso que é retenção seminal. E não quando você tem uma ejaculação tardia, que é o teu corpo não conseguindo produzir sêmen e não conseguindo ejacular. Entenda as duas questões. Uma é benéfica, a outra é maléfica. Retenção seminal proposital e consciente, benéfica. Ejaculação tardia, o teu corpo não conseguindo produzir sêmen, extremamente prejudicial e preocupante. Vamos lá. Outra questão que vai ocorrer também dentro do relacionamento, se vocês assistem pornografia e se masturbam, perda da química energética. Porque o que acontece dentro do relacionamento? Ocorre uma troca de energia, yin e yang. A energia masculina vai para ela, a energia dela vai para você, é um plug e a tomada. É isso aqui, ó, vai encaixar e simplesmente vai ocorrer uma transição energética mirabolante, mágica, uma química sexual que une o casal, torna os dois uno, conecta os dois com Deus, tornando triuno, melhor dizendo, alquimia sexual. E aí quando você está assistindo pornografia, você está recebendo a energia das mulheres virtuais, porque entenda, tudo é frequência, energia e vibração, então tudo existe, até mesmo porque se você está assistindo uma mulher é porque ela existe e ela gravou esse vídeo, então a energia dela tá vindo para você, só que a energia dela, ela já recebeu de outros viciados que também estão assistindo pornografia, de homens que ela se relaciona, a energia dela tá vindo pelo celular, você tá pegando a energia desses vídeos pornográficos, dessas mulheres, recebendo para você, bombeando para dentro do teu coração e fazendo com que isso mude toda a sua personalidade e a sua mentalidade. E a mulher a mesma coisa, você tá pegando a energia dos vídeos e jogando tudo para dentro da sua vida. E aí quando você está tendo relação sexual verdadeira, era para ocorrer ao contrário, a energia da tua mulher te alimentar e a energia sua alimentar a dela. Então perceba que ocorre uma disfunção nas direções da energia sexual. É por isso que as pessoas estão completamente angustiadas, inquietas, sem personalidade, crise existencial. Tem um monte de identidade entrando dentro de vocês por conta da pornografia, identidade que não é sua, identidade de um viciado, identidade de um drogado, identidade de um adúltero, tudo vindo através do conteúdo que está entrando dentro de vocês. Sei que isso parece um papo místico com vocês, mas não, isso é ciência, isso é física quântica, leis da frequência, energia e vibração. Nikola Tesla já ensinava isso há muito tempo. Então ocorre uma perda da química energética. Você com a tua parceira já não tem mais química porque está tudo misturado. Vocês estão recebendo a energia de um monte de conteúdo pornográfico. Agora já parando aqui nesse período do vídeo aqui e voltando todo esse cenário, imagina se você limpar todo o seu campo, limpar tudo isso, limpar a sua mente de pornografia, limpar toda essa podridão e você simplesmente ter uma conexão só com a tua parceira e ela com você, vindo uma energia pura de criação, de fertilidade e de prosperidade. Isso é muito interessante e essa é a originalidade criada por Deus. É por isso que a indústria luta de forma maquiavélica para destruir isso. Porque ela quer bagunçar tudo no campo das energias para que vocês vivam uma vida extremamente miserável, confusa e de traições. Por isso que a gente está permeado de traições nos relacionamentos. É um monte de energia misturada. Ocorre também, no momento de assistir pornografia e se masturbar, ocorre a perda do sêmen. Você, homem, está jogando todos os seus minerais, vitaminas, nutrientes, hormônios, célula, DNA que está dentro do seu sêmen, que foi direcionado para criar uma nova vida. E você, mulher, está desgastando o teu cérebro de forma dopaminérgica, criando utopias, reprogramando a sua mente através da pornografia e drenando a sua energia sexual. A mulher, obviamente, não produz sêmen, mas ela também solta líquidos, vitaminas, minerais, nutrientes, fórmulas energéticas através do orgasmo ali, através de quando a mulher também acaba tendo um orgasmo. E lembrando que aí quando você ejacula também, você só soltou energia, não veio, não voltou. Isso na pornografia e na masturbação. Estando com a sua esposa, ainda que você ejacule, ocorre a troca de energia. Vem a energia dela para você, a sua para ela e ambas se retroalimentam, tá? E outra coisa, o cérebro de vocês ficam condicionados à poligamia.
Ah, Crispim, mas eu acredito que a nossa essência é poligâmica. Tudo bem, é só você voltar um pouquinho o vídeo e entender quando eu falei das misturas da energia. Você acha que realmente Deus criou você para você misturar um monte de energia de um monte de parceira e isso causar um monte de confusão no campo vibracional seu, na sua mente, no seu cérebro? Sem nenhum problema. Torne-se, então, um ser poligâmico. Continue na pornografia e na masturbação, que é o melhor caminho para a poligamia. Agora, se você acredita que, de fato, Deus te criou para uma parceira, ambos se tornarem uma só carne e viverem, de fato, um projeto divino, aí sim, o caminho é abandonar automaticamente, drasticamente, a pornografia e a masturbação. Crispim, você falou tudo isso, mas e aí, como é que reverte tudo isso? Assisti até aqui, achei interessante como é que reverte. Reverte quando o casal decide praticar NoFap, os dois. Então, se você é mulher, está assistindo esse vídeo, pega esse vídeo e só manda para o teu namorado, para o teu marido, tá? Se você é homem, você namora, simplesmente manda esse vídeo para tua parceira, tá? Às vezes ela está assistindo pornografia e se masturbando, você nem sabe. Assistindo um monte de vídeo, um monte de porcaria, drenando a mente dela. E é por isso que vocês estão em embate todo dia, dando BO todo dia, recebendo um monte de problema todo dia. É por causa disso. Tá tudo bagunçado a energia de vocês precisam simplesmente resolver. Praticando o NoFap junto, então, vocês simplesmente limpam a energia de vocês, limpam a vida de vocês, limpam o cérebro de vocês, limpam tudo e começam a reconstruir tudo a partir de uma mentalidade limpa e divina. Para vocês dois praticarem NoFap existem duas formas. Uma é onde simplesmente vocês dois não assistem pornografia e não se masturbam e automaticamente têm relações sexuais normais, como todo casal. Outra forma é vocês dois praticarem algo chamado retenção seminal, que é vocês praticarem sexo, mas o homem, no momento em que ele for ejacular, ele simplesmente segura a ejaculação. Obviamente isso vem através de técnicas mentais e fisiológicas, mas é algo interessante também, que é onde o homem não desperdiça por nada o sêmen, a semente. Essa semente, esse sêmen vai voltar para dentro desse homem, e essa energia vai trazer dentro dele vitalidade, prolongamento na relação sexual, vai trazer força física, virilidade, insight, inteligência, bravura, força e tudo isso, e o homem vai se sentir muito mais fortalecido. Crispim, mas e se eu ejacular, eu vou perder tudo isso? Vai, e drasticamente. Crispim, então eu não posso? Pode, mas vai perder drasticamente. Eu não preciso mentir para vocês, tá? Mas é lógico, se vocês demorarem para terem relações sexuais, isso ajuda bastante também. Mas o melhor caminho é você tentar controlar a ejaculação, tá? É o melhor caminho. Fora isso, tente diminuir o máximo a quantidade de ejaculação que vocês têm por mês. Quanto mais você diminuir, mais forte, mais vital, mais vigoroso você fica, tá? Basicamente seria isso, senhores. Acho que o vídeo de hoje seria isso. É você tomar cuidado, se você é um casal, se você tem uma esposa, se você tem um marido, tem um namorado, tem uma namorada, abandonem imediatamente a pornografia e comecem a praticar NoFap junto. Todos esses malefícios que eu citei para vocês no começo do vídeo, eles se tornam em benefícios, vocês se tornam uma só carne e vivem uma vida altamente próspera, abundante e hiper conectada. E aí talvez tem solteiros aí dizendo, é muito BO pra cabeça, eu prefiro ficar sozinho. É um bom caminho também. Eu não te desaconselharia também não. Se você acha que vai dar BO, que vai dar problema, fique sozinho, fique solteiro. O mundo, ele foi projetado para todos os tipos de vertentes e você consegue sim viver solteiro também, não tem problema nenhum. Senhores, esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E, obviamente, se você chegou até o final, comente aqui embaixo. Se você está namorando, se você vai colocar eu namoro. Se você é casado, você vai colocar sou casado. E se você é solteiro, você vai colocar sou solteiro, tá? Isso aqui é só pra gente saber se você namora, se você é casado ou se você é solteiro. Você que chegou até o final, então, coloque isso aqui pra gente identificar. Senhores, até o nosso próximo episódio, então. Valeu!